Estamos chegando para o nosso programa Espaço Livre. E hoje nós vamos falar um pouquinho do cuidado que todos nós devemos ter com o nosso interior, com a nossa mente, com as nossas emoções, saber controlar estas emoções diariamente, por mais difícil que muitas vezes elas pareçam, entender um pouco mais da nossa intuição e viver uma vida plena, uma vida mais tranquila, com sabedoria e com a orientação do Pai Maior. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim hoje o Apolo Kutzal, que é líder de uma comunidade terapêutica, e também o seu aluno, o Janko Kitek. Falei certo? Sim. Bem-vindo ao nosso programa, sejam bem-vindos a Erechim, já que vocês não são aqui da nossa cidade, né? Verdade. Nós temos a nossa comunidade em Santa Maria, pertinho, em Itara, entre as duas. Sim, próximo. É uma comunidade assim retirada, né? Onde vivem vários jovens, mais ou menos 20 pessoas, que a gente vive concentrado nessa atividade, nessa missão, né? E a missão de vocês, como é que ela surgiu e qual é o propósito de vocês estarem juntos, fazendo um trabalho em função de cada um e também em função das pessoas que precisam tanto? Sim, essa missão surgiu porque, de alguma forma, algumas pessoas são chamadas a levar alguns movimentos, a ser cabeça de um movimento, né? Então, no meu caso, quando eu tinha já bem pequeno, uns 12 anos, eu já fui recebendo intuições de uma missão que eu tinha que realizar na minha vida. Mas levaram muitos anos até descobrir, né, e esclarecer isso. Recém aos 31 anos, eu tive uma visão mais forte com Nossa Senhora, que me apareceu de uma forma assim como semelhante a Nossa Senhora de Guadalupe, né, dos mexicanos, e me deu a missão que eu tinha que fazer. Sim. Mas pela qual eu já vinha me preparando, né? Eu já vinha estudando, vários anos de autoconhecimento, uma escola de teosofia na Argentina, e naquele momento apareceu essa missão, então eu comecei a fazer uma peregrinação pela América no ano 94, e foram muitos anos de estudo, trabalho, até que no ano 2006 eu fundei uma comunidade em Santa Maria. Se juntaram vários jovens, né? Aí doaram uma terra para a gente, e a gente se juntou porque faz necessário assim para um estudo a vida da manhã à noite, né? A gente faz uma vida que envolve o estudo intelectual das ciências, digamos, espirituais, as práticas meditativas, as cerimônias, o cultivo das plantas medicinais, as construções, a gente faz trabalho de bioconstrução, todo o trabalho ecológico. Então é um trabalho holístico que realmente você precisa estar todos juntos, morando juntos. E daí surgiu esse movimento. Todos nós temos intuição? Todos nós temos intuição, sem dúvida. A intuição é uma função superior do ser humano. Digamos, todos os seres humanos temos algumas potencialidades, né? As funções mais básicas do ser humano, né, que é o instinto, a nossa parte animal, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, mas numa forma, vamos dizer assim, mais elementar. Sim? Eles não funcionam totalmente juntos. Aí quando o ser humano passa por um processo que nós chamamos de cura, né, que é um processo de, vamos dizer assim, semelhante à metamorfose de uma larva para chegar a ser borboleta. Sim? Então, quando o ser humano passa por esse processo de cura, ele pode ter acesso a essas funções superiores, das quais a intuição é uma função, porque ela une ao mesmo tempo o intelecto, o sentimento e o instinto, num só. Ali eles trabalham de uma forma harmoniosa. Sim? Então, a pessoa pode ter visões, seja do futuro ou do passado, né? Que não são necessariamente visões assim como a gente pensa numa visão, um quadro visual do olho, né? Sim. Uma visão, às vezes é uma percepção, pode ser física, pode ser sentimental. Então, um sentimento mais aguçado, né? Um sentimento mais aguçado, mas é uma percepção clara que a pessoa tem do seu caminho, ou do caminho de alguém, se ela está fazendo a cura, né? Para poder ajudar alguém, ou se a pessoa está numa função
digamos assim, coletiva, ela pode ter essa visão com respeito à coletividade, à cidade, ao país, à nação, ao mundo, à humanidade. Pois é, todos nós, seres humanos, somos pessoas falhas. A gente falha todos os dias e eu acho que mesmo que a gente tente se polir, isso vai acontecer sempre. O erro é inevitável no ser humano. Mas de que forma a gente pode se trabalhar para se tornar uma pessoa melhor? Nós precisamos uma autocura? Precisamos. Eu comparo com o mate, que nós tomamos mate. Nós aqui conhecemos o mate, né? Então tu tem a cuia, né? Para fazer mate. Mas antes de fazer mate, tu tem que fazer a cura nela, né? Tu põe o mate ali e deixa uns dias de molho, tira aquela acidez. E os seres humanos somos igual. A gente nasce com uma potencialidade, uma parte do nosso ser, digamos assim, a gente diz ontogenética, a parte do ser espiritual. Sim. Então cada um de nós traz uma ontogenética, que são o somatório das tuas aprendizagens nas vidas anteriores. Isso é próprio teu. Mas tu vai encarnar numa família. E essa família tem a sua filogenética, que são a linhagem genética daquela família, com o somatório de aprendizagens. Então, algumas pessoas que têm uma evolução de alma mais antiga, não vêm acompanhando a mesma família, né? nas encarnações. Elas têm um tempo diferente de encarnar e desencarnar. Isso para entender melhor esse novo tempo? Para entender, exatamente. Neste tempo acontece muito isso. Então, de repente, tu encarnou numa família, mas tu não tem afinidade com todas aquelas pessoas da família, espiritualmente. Tu tem uma afinidade de família, de sangue, que se querem bem, mas espiritualmente tu não tem, tu sente que tu é diferente. No meu caso, na minha família era assim, éramos 8 irmãos e a minha afinidade era com a minha mãe. Era com quem eu vinha. Os outros irmãos, nada que ver, né? Mas, através da minha mãe, eles me compreendiam. Então, a minha mãe dizia, deixem o Apolo, né? Que ele é diferente. A gente e ela me protegia e isso ajudou, porque algumas famílias não ajudam. Então, aí tu tens esse processo de cura, que eu chamo, que tu vais herdar tanto os dons da família genética, quanto também os problemas. E então, até certa idade, normalmente até os 36, a pessoa tem que ter processado aquilo ali, né? Para, de repente, deixou. Já tu deixou a família de sangue, agora tu passa a vir fazer o teu trabalho que tu veio fazer, que talvez seja um trabalho transpessoal, né? É isso que nós chamamos de cura. Deixar tudo aquilo que... E também os teus problemas pessoais de vidas anteriores, porque cada um traz de vida anterior uma certa carga de problemas a ser resolvidos. É verdade. Que são teus, que não são da família, né? Então também, até certa idade, tu tem que processar aquilo. Se tu conseguiu processar aquilo, tu te liberou e aí tu está pronto para fazer um trabalho aberto. Para ser nós dizemos um homem medicina, uma mulher medicina, para ajudar a curar os outros. Pois é, e nessa cura, nesse encontro, a natureza tem muita força. A água, o ar, o sol, eles falam muito. Às vezes a gente é que não compreende o que a natureza quer nos passar. Sim. E a alimentação, aquilo que a gente coloca para dentro, também pode ser o nosso mal, como pode ser a nossa cura? Pode. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão intoxicadas, né? Vamos falando da alimentação da mesa, né? Os alimentos que vêm preparados na nossa mesa, todos cheios de toxinas, sem falar da parte, né, toxinas mesmo, porque o uso de coisas químicas chegou a um abuso pelas questões comerciais, e também pelo gosto que nós fomos viciando, né, o excesso de açúcar, as farinhas brancas, o excesso de coisas que tiram o natural, isso traz um prejuízo para o organismo, intoxica o organismo fisicamente, e isso dificulta um processo até de meditação. Né? Por isso tu vai meditar e o teu corpo está incômodo, ou tem dor, ou tem, né? Tu não consegue. Por isso os antigos faziam, na Índia faziam yoga, né? Yanko Kitek, que é professor de yoga também, faz o yoga, se purifica com alimentação,
libera o corpo para no momento que tu te senta para estudar, porque a gente diz meditar, mas é estudar. É estudar. Né? Tu te senta a estudar, tu vai te estudar a ti mesmo, tu vai estudar o ambiente, aí tu está livre para aquilo, mas se o teu corpo está intoxicado, tu não consegue. Né? Então tem que primeiro curar o corpo, né? Essa é uma parte. Claro que o corpo sempre vai ter doenças, né? Porque as doenças são parte também, né? Não falando dessa parte da alimentação, mas as doenças, por exemplo, são parte de manifestações psíquicas que se manifestam no corpo, somatizações, né? E então elas também são professores para indicar onde é que a gente está indo pelo lado errado, né? Mas esse seria outro caso. Mas a alimentação é muito importante. A natureza, né? A natureza em si. A raiva, o ódio, a mágoa, tudo isso também intoxica o nosso corpo. Sem dúvida. E a nossa alma. Sim. E como é que a gente vai ajudar uma pessoa que é assim, mas que a gente sente que ela sofre por ser assim? Porque eu acho que ninguém é totalmente mal porque quer. Alguma coisa ali dentro é que faz com que ela haja muitas vezes daquela forma. De que forma a gente pode ajudar? Bom, existem muitas maneiras. Se tu falar a gente como a gente, uma pessoa normal, que tem um familiar assim, né? Isso. É uma questão. Então, a melhor maneira de ajudar ali é carinho e compreensão, né? Sim. Porque outros recursos tu não vais ter, né, para ter, mas se tu for compreensivo e tiver amor, esse é a primeira medicina, né? Porque então, em vez de condenar, em vez de julgar, em vez de expulsar, porque todo mundo quer expulsar, né? Tem alguém mal, não quero mais, expulsa. Né? Um menino na escola, expulsa. Mas vai expulsar, mas vai para algum lugar, alguém vai ter que assumir ele, né? Então tem as pessoas, tipo uma Madre Teresa de Calcutá, que assume todos os expulsos. Todos aqueles que não são queridos, ela assume para cuidar. E cuida como? Como é que ela cuida? Com amor, com carinho, né? Agora, existem recursos terapêuticos, né? Que a gente tem que lançar mão. Então, tratar de aproximar uma pessoa de um recurso terapêutico, né? Seja uma psicologia, seja uma terapia alternativa para essa pessoa buscar ajuda, porque sozinha a gente não consegue. E é o que vocês estão se propondo aqui? Sim. Nós temos várias frentes, né? Uma frente do nosso trabalho são as cerimônias de cura. Sim. Então, as pessoas se reúnem e se faz um processo terapêutico coletivo, né? Em grupos que variam de 20 a 50 pessoas ou mais, né? Então, normalmente se faz uma vigília, uma velada, se diz, né? Onde se trabalha com certas técnicas terapêuticas, né? Durante toda a noite. Então as pessoas vão recebendo aquele tratamento. Nesse trabalho se usa música, dependendo da cerimônia que você está fazendo. Nós dizemos cerimônias porque realmente são cerimônias. São processos que incluem desde a oração coletiva, a oração individual, às vezes um processo de manipulação da energia de uma pessoa, né? Às vezes processos grupais, né? Às vezes ingestão de certas medicinas, né? Tudo isso faz parte de um processo terapêutico, né? Essa é uma frente. A outra frente de trabalho são os tratamentos individuais, ou seja, uma pessoa fora desses processos cerimoniais vem para te indicar para aquela pessoa uma terapia que ela vai fazer no curso da sua vida na casa, no cotidiano. Isso inclui certas dietas que a pessoa vai fazer de purificação e de preparação. Dietas também, assim, a nível higiene mental, né? E também certas purgas. Sim. Então, para desintoxicar o corpo. A purga significa que tu vai tomar certos chás, certos que vão te permitir eliminar toxinas. Por exemplo, digamos, uma pessoa tem o vício do tabaco, né? Ela precisa limpar o organismo. Ela precisa limpar, porque por mais que ela faça trabalhos e trabalhos, dentro do seu organismo existem substâncias que atraem e que ela, né? Então, se ela não limpar o organismo, principalmente o fígado, ela sempre vai estar naquela luta. Então, existem, né, certas purgas que vão eliminar, inclusive feita com a própria planta do tabaco, né? Ah, é? É. A própria planta do tabaco é utilizada para eliminar aquilo, e aí a pessoa normalmente entra num outro processo de cura, né? Aí, recém, a pessoa vai entrar num outro processo mental, né? Então essa é a frente da parte
das cerimônias de cura, mas também entra um processo de estudo. Então, as pessoas que já se sentem que querem fazer parte de um caminho como curadores, como terapeutas, então vão fazer um processo de formação, né? Aí é mais longo. Aí é mais longo, então a pessoa vai ter outros encontros e vai aprofundar, vai ter um trabalho mais profundo para ela se tornar um terapeuta e levar adiante um trabalho de ajudar. E o trabalho que nós estamos propondo, que eu estou dizendo que eu ia falar hoje aqui, é um trabalho aberto nós chamamos uma vigília de oração pela terra regenerada, que inclui essa profecia que Chico Xavier, né, fez, que se encontra pela internet, sobre que nos anos 2018 e 2019 a humanidade estaria num tempo limite entre uma troca de vibração da humanidade. Digamos que antes desse tempo a humanidade tem vivido toda a nossa história uma era de expiação. Sim. E a gente olha a história da humanidade, né? Crimes, assassinatos, triste, né? Família se destruindo por causa das drogas. Triste, né? A humanidade está cheia de violência. E nesse momento nós estaríamos passando um momento de transição, onde nos possibilita alcançar uma era de regeneração. Uma era de regeneração é uma humanidade que se tornou bons alunos. Digamos que, né, nós usamos uma expressão que vem de uns irmãos de uma comunidade que se chama os Pleiadianos. Eles dizem, nós somos seres humanos chegando a ser, né? Então, a humanidade de regeneração é uma humanidade onde as pessoas já se afrouxaram da dureza, né, do julgamento, do castigo, da condena, e todo mundo sabe que todos, como tu diz, somos seres humanos chegando a ser, todos erramos, todos temos boa vontade, mas todos temos nossas limitações, e nós nos unimos como bons irmãos para trabalhar junto, estudar junto, aprender junto, né? Isso é importante. E nos ajudar, isso aí. Porque nós vivemos todos numa só terra, né? Isso, temos que viver bem, né? O tempo que ficarmos aqui, né? Ele tem que valer a pena. Cada segundo que a gente vive tem que valer a pena. Tem música também? Tem. A gente pode ouvir uma? Tem, pode sim. Me mandou eu rezar para os meus irmãos. A rainha me mandou eu rezar para os meus irmãos, para ela lá no céu limpar meu coração, para ela lá no céu limpar meu coração. A rainha me mandou eu rezar para a humanidade. A rainha me mandou eu rezar para a humanidade, para ela lá no céu fazer as vossas vontades, para ela lá no céu mandar o pão de cada dia. Há um princípio que diz que o nosso mundo exterior, ele é a manifestação do nosso interior, né?
Então, se nós temos emoções ruins, né, dentro de nós, emoções negativas, nós costumamos dizer, não ruins, mas negativas, no teu mundo tu atrai situações conflitivas, de raiva, de ódio, de conflitos, porque tu estás emitindo aqui. Então, através da oração, a pessoa limpa, né? Então, na oração tu perdoa, na oração tu compreende, tu pede também, tu emite uma forma de comunicação que vai mais além do racional, do que tu está dizendo, né? Digamos que tu esteja rezando um Pai Nosso, Ave Maria, que todo mundo sabe, né? Pai Nosso que estais no céu, por mais que tu não aprofunde naquilo ali, ao tu dizer Pai Nosso que está no céu, tu de alguma forma, tu expande o teu pensamento um pouquinho, nem que seja a essa dimensão superior, né? Ou se tu dizes, nos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, quando tu dizes aquelas palavras, de alguma forma tu meditas, eu quero ser perdoado, eu quero ser bem, mas quando toca os meus, né? Tu faz uma reflexão. Sim. Então a oração é uma forma que te abre um caminho de meditação e emite uma vibração. E faz que o entorno, que está todo vivo, né? Porque a natureza é toda viva, né? É toda viva. As árvores têm vibra. Tem alma, vibram. As pedras têm vida, os planetas, tudo está vibrando. Então quando o ser humano entra na oração, ele de alguma forma começa a se unificar com o seu entorno, né? Então a oração, dentro desse caminho de cura que nós falamos, neste momento especialmente, sempre foi importante, mas neste momento especialmente, que é um momento crítico para a humanidade, onde a humanidade tem que se concentrar e onde a gente olha o mundo, parece que o mundo retrocedeu em alguns aspectos, né? Porque ninguém imaginava que ia haver coisas que a gente vê hoje em dia, né? Em pleno século XXI. Então é um momento de oração. E as instruções que a gente recebe do mundo espiritual são essa, de que é um momento, é como se nós tivéssemos, digamos, o ano 2018 e 2019, correspondesse às 2 horas mais escuras da noite, né? Então, digamos, entre a 1 da manhã e as 3. São as horas mais escuras da noite. Essa hora tu não vai sair para fora, nem vai fazer né? Tu está na tua casa, se tu tem um pesadelo, mas naquela hora tu pode fazer, se tu tem um pesadelo, por exemplo, tu senta na tua cama e reza, né? Né, para te aliviar. Então, na humanidade nós estamos vivendo esse momento. E é por isso que entra no caso. Esta canção, ela faz parte dentro do nosso estudo. As canções são muito importantes porque elas têm, além da função musical que te leva, né? Tem uma função mnemotécnica, que é a memória. Ou seja, que cantando um verso de forma rimada é fácil memorizar, então tu está memorizando ali instruções, que sejam instruções para a tua vida pessoal ou instruções para a vida coletiva, ou, né? Isso aí. Então, esse é o nosso trabalho na música. E vocês têm uma página no Facebook onde as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês? Sim, a gente tem a página da Nação Tutumbaí no Facebook e também temos no YouTube a Nação Tutumbaí. E tem meu canal também, é Diego Gonzalez também no YouTube, é bem legal. As pessoas podem acessar. Tem canções minhas, canções da Nação também, tudo lá. Então tá, muito obrigada por vocês terem vindo aqui e a gente de Erechim poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho bonito e do bem que vocês fazem. Muito obrigada, gratidão. Obrigado, igualmente, muito grato a todos vocês e um bom caminho, como nós dizemos, né? Assim seja. E a todos vocês que nos acompanham de casa, uma boa noite, uma boa semana e muita paz no coração de cada um de vocês. Cabocla, filha de Tupinambá, rainha das matas, sua pele morena, seus olhos encantam a luz do luar. Ô Jurema, no meio da mata verde eu vi uma cabocla de pena cantar.